Galera, mais um comparativo bem completo para vocês de 3 projetores que vocês solicitaram muito nos comentários, porque eles são bem parecidos. Na real vão ser 4 projetores, mas lá pro final do vídeo eu mostro o quarto projetor, mas vamos focar nesses 3 aqui, que é o BetDAW AC1066, o ProGaga PG370 e da Megcubic HY310X. Eles são bem parecidos, tá? Principalmente em questão a peso, é igualzinho, e também tem essa angulação de 180 graus, que facilita bastante a instalação. Todos os 3 também têm a fonte externa, que substitui a fonte se der algum problema, e é menos o componente que vai aquecer dentro do projetor. E ela é bem baratinha, tá? Tem lá no AliExpress, eu acho por R$50, então se você perder a fonte, tem lá no AliExpress para realizar a substituição. Agora vamos falar de algumas coisas que são diferentes entre eles. O primeiro é o processador do AC1066 é um pouco mais potente. Eu vou explicar já já o porquê disso, mas não quer dizer que esses 2 projetores têm um sistema lento, porque a diferença dele principal é que ele tem o iOS, o AC1066, que é um sistema que tem os aplicativos, não é um Google TV, mas ele tem os aplicativos homologados, então você consegue utilizar muito bem todos os aplicativos sem aquela gambiarra de utilizar em modo mouse ou utilizar na qualidade inferior, tá? Mas o sistema dele, mesmo ele tendo um processador um pouco mais potente, é mais lento do que esses 2 aqui, tá? E esses 2 projetores aqui também dá para navegar tranquilamente. O sistema dele não é homologado, mas é um dos melhores sistemas não homologados, né, desses projetores atuais. Todos os 3 têm 1 GB de memória RAM e 8 GB de armazenamento. Também tem a câmera aqui na parte da frente, então ele vai ter autofoco. Também tem ajuste de keystone. E no controle, deixa eu até mostrar, eu até separei aqui ó, o controle para vocês. O AC1066 ele tem um controle bem mais completo, controle Bluetooth com os comandos aqui ó, para você, atalhos, né, na real, e o comando de voz também. Ele tem tipo um chat GPT internamente nele, que você pode fazer até perguntas diretamente com esse projetor. Porém, os outros 2 aqui ó, tem um controle mais simples, tá? Infravermelho. Funciona muito bem, mas o controle Bluetooth dá uma vantagem a mais ao AC1066. O som dos 3 é de 5 watts. Eu nem vou fazer comparativo de som, porque é muito igual nos 3 projetores. Também Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2 para os 3 projetores. E aqui também vai uma outra diferença. O AC1066 ele só consegue reproduzir em 1080p 60 Hz, que é a resolução nativa de todos os 3 projetores. Porém, esses 2 modelos aqui, o 370 e o HY310X, ele tem um suporte a 4K 30 Hz. Nas entradas também é igualzinho, uma HDMI, uma USB e uma porta P2. E aqui a entrada da fonte, ó, ela vem com essa entrada um pouco diferente para conectar no projetor. E todos os 3, se você olhar na parte de baixo, ele tem a furação para você colocar o tripé. Eles têm uma configuração em questão a estética um pouco diferente, ó, em questão ao suporte. Olha só como que é diferente do ProGaga. Todos eles vêm com a base emborrachada aqui embaixo. Fixa bem, tá? E eu gosto desse sistema que é um pouco mais fluido, né? Não tem as travas igual a HY320 e HY300. Deixa eu ver se esse aqui tá com parafuso. Não está com parafuso. Também quero mostrar que os 3 modelos vêm com essa aba lateral aqui, ó. Deixa eu ver, mostrar aqui para vocês. Eu acho que esse aqui tá com parafuso. Eu não fiz a abertura, mas aqui no HY310X eu consigo abrir e mostrar para vocês. Aqui é a abertura rápida para você realizar a limpeza das lentes. No HY310, pelo menos X, né, que eu comprei nesse modelo, ele não veio com os cotonetes para realizar a limpeza. Já nesses outros 2 projetores tem o cotonete. E é bem fácil realizar a limpeza desse projetor utilizando o próprio cotonete que vem na caixa, você já consegue realizar a limpeza. Porque os 3 projetores não são ótica selada. E todos esses 3 projetores já têm o estoque nacional. O preço eu vou falar daqui a pouco para vocês, mas vamos lá mostrar para vocês a instalação e as imagens comparando um do lado do outro. E mostrar rapidinho como que vai ser feita a instalação. Antes, luz acesa para vocês darem uma checada. Tá mais ou menos 55 polegadas, tá? Umas 48, mais ou menos. Os 3 projetores, ó a gambiarra que eu sempre mostro para vocês. Então o comparativo fica um pouco mais complexo, né? Realizar, por isso que não está totalmente alinhado, mas eu tentei deixar o mais próximo possível, mas o tamanho de tela tá igual, o throw ratio deles, isso aqui facilita muito, porque o throw ratio deles é bem parecido, ó, 87 centímetros, deixa eu mostrar do ProGaga, mas eu vou colocar tudo na tela para vocês, 86.7, então a diferença aí vai ser bem pouquinha mesmo, coisa de 1 centímetro. Por isso que não fica tão bem alinhado assim, ó. 87, então é quase igual todos os 3 projetores. Eu vou colocar o celular no tripé, apagar as luzes aqui e eu vou falando um pouco mais da qualidade de imagem de cada um deles. Antes, deixa eu explicar em relação ao foco. Eu utilizei o foco automático dos 3 projetores, não fiz ajuste fino. Ó, HY310X, ele perde um pouco de foco. Nessa parte lateral aqui, ó, reparei, ó, olha aqui.
Ele perde um pouquinho de foco. No meio fica muito bom, isso aqui é normal. Porém, aqui ele consegue focar um pouco melhor. Deixa eu ver se eu consigo mudar de lado para mostrar para vocês, ó. Aqui ele consegue focar melhor nessa parte aqui. Agora, o ProGaga, ele foca bem aqui, ó, nessa parte também. E aqui embaixo, ó, como é que tá? Eu vou voltar aqui pro 310X, olha a diferença. E o AC1066, ele consegue focar um pouco melhor do que o 310X. Aqui no canto ele perde um pouco, ó, também. Porém, ele consegue focar nessa parte igual a Y310X, ó. Ele foca bem aqui, ó. Vou até mostrar o ProGaga aqui no canto. Acho que fica empatado os dois aqui nessa parte do canto, mas o foco do ProGaga está superior aos outros dois. E aqui na tela inicial eu consigo perceber algumas diferenças entre os três projetores. É pouca, tá? Mas eu vou comentando algumas coisas que eu estou reparando. Primeiro, ghosting. O que tem menos ghosting entre os três é o Megcubic HY310X. Depois vem o ProGaga e acho que tem um pouquinho mais de ghosting é o AC1066. Mas é pouca diferença. Em questão às cores, né, eu consigo reparar tipo, nessas partes assim que são cores mais sólidas, né, tipo Crunchyroll, mas está muito parecido. Parece que o AC1066 está com as cores um pouco mais equilibradas, mas é muita pouca diferença. E com certeza, mexendo nas configurações, você consegue igualar os três projetores. Em brilho, antes de realizar o teste de luxímetro, na minha percepção, eu consigo notar que tem mais brilho sim no 1066, mas é muito pouco. Talvez o ProGaga tenha um pouquinho mais de brilho. Eu sei, né, porque eu já fiz as medições dos projetores, então eu sei que tem uma diferença, mas é bem pouquinho, coisa de 5% para um e 5% para outro. Eu vou entrar aqui no YouTube que a gente vai vendo melhor a qualidade de imagem dos três projetores. Coloquei no mesmo vídeo que eu sempre coloco aqui no canal, o vídeo em 1080p 60 Hz. Eu não quero desanimar vocês, mas eu nunca fiz um comparativo com projetores tão equivalentes. É muito, muito parecido. Tá? Tem algumas diferenças, mas é muito sutil, muito. O AC1066 parece que... Deixa eu avançar aqui. Eu vou colocar outras imagens daqui a pouco, mas deixa eu botar essa imagem aqui que eu consigo reparar melhor pessoalmente se tem alguma diferença. Mas eu estou notando que o AC1066 tem uma vantagenzinha, mas como eu disse para vocês, eu acho que alterando no menu as configurações, eu acho que consegue igualar, né, com o HY310X e o ProGaga. Eu vou colocar outras imagens para a gente ter uma noção melhor entre os três projetores, mas eles são bem equivalentes. Eu estou fazendo esse vídeo aqui porque tem muita gente que tem dúvida entre os três projetores, mas em relação à imagem, eles são muito iguais. E agora realizar o teste de brilho, eu só vou pegar 2 pontos aqui e vou colocando a informação na tela para vocês, porque ó, eu vou colocar bem aqui no meio, não dá para enxergar, então eu vou colocando na tela para vocês as informações, ó, mas aqui tá 469, bem aqui no canto aqui, ó, no L1, 298, vamos para o ProGaga, e aqui ó, bem aqui no centro, 482, se dá para chegar muito bem aí. E é bem aqui, bem centralizado, 298. No AC1066, é praticamente 300, ó, 296. E bem aqui no centro, 505. No teste de input lag, o AC1066 leva uma boa vantagem, ele alcança cerca de 30 milissegundos, enquanto os outros dois projetores ficam próximos a 150 milissegundos. Mas vale um detalhe bem importante, para chegar nesses 30 ms aí é preciso ativar o modo jogo. E se vocês notarem na gravação, dá para notar que a qualidade visual dele, né, a imagem dele ficou um pouco inferior aos outros dois. Sem o modo jogo ativado no AC1066, ele fica em torno de 45 milissegundos. Utilizando a câmera térmica para ver a temperatura máxima de cada um dos projetores, também vou colocar o consumo, porque tem uma diferença entre eles. Agora, em temperatura eu achei bem igual. Alguns batem na máxima de 52 graus, mais ou menos, e o AC1066 fica nos 53 graus. O que eu achei interessante é notar a fonte, olha a temperatura dela. Então, é esse componente que vai ficar na parte externa do projetor, não na parte interna.
E antes de dar meu veredito final, não se esqueçam de se inscrever, curtir, comentar se tiver a opção de dar hype, isso ajuda muito, principalmente em vídeos comparativos, que dá um pouco de trabalho. Normalmente eu falo dos pontos positivos de cada um desses projetores, mas antes, deixa eu falar do ANSI Lumens. Aqui é 230, 240 ANSI Lumens e 250 ANSI Lumens. A diferença é bem pouca, é bem variável. Pode ser até que a questão da iluminação do ambiente pode atrapalhar um pouco, mas ficou mais ou menos nesses valores. Agora, falando do HY310X, eu não acho que está valendo muito a pena, porque o PG370 tem as mesmas configurações com um pouquinhozinho a mais de brilho e ele custa menos, tá? Todos os três, como eu falei para vocês, já tem um estoque nacional, então tá valendo a pena mais utilizar o PG370. O sistema deles é muito bom, eu nem comentei com vocês em questão ao espelhamento. O espelhamento desses dois aqui é superior, porque tem vários modos também, tem uma resposta um pouco mais rápida do que no sistema do AC1066. Agora, falar do AC1066, lembra que eu falei com vocês de comentar sobre um comparativo que eu ia fazer com outro projetor? Então eu coloquei o L018 contra o PG370 e o AC1066. Porque o AC1066 ele sobe um pouco de valor e fica praticamente no mesmo valor do L018. Então o L018 ele entrega assim um pouco mais de brilho, um pouco mais de qualidade de imagem. Lógico, ele não vai ter o input lag tão baixo do AC1066 e também não vai ter o sistema com os aplicativos já homologado para você extrair o máximo do projetor. Mas é um ponto a se pensar, tá? Se você vai jogar o AC1066, vale muito a pena, o input lag dele é bem baixo. Na real, todos os sistemas iOS que eu estou testando, eles estão ficando mais ou menos com esse input lag. Então fica mais uma opção aí como o L018 que vocês comentaram. O L018 também é muito difícil porque ele está baixando mais o preço. Normalmente ele ficava 700, depois abaixou para 600 e agora ele fica mais ou menos assim entre 500 e 600 reais. Então todos os quatro projetores valem muito a pena. Na real, o HY310X, se ele abaixar um pouco mais, se você vai pesquisar, dá uma olhada no valor do 310X. Eu vou deixar todos os links, lógico, na descrição, mas dá uma olhada no valor dos dois projetores aqui na hora de realizar a compra. Vê qual que tá mais barato, tá? Porque os dois vão entregar praticamente a mesma qualidade. Agora, se você tá pensando em jogar, quer já um sistema homologado, não tem alguma coisa para utilizar no HDMI, vai de AC1066. E também tem o L018. E eu vou deixar dois vídeos para vocês, do 370 e do AC1066 no final do vídeo, para vocês conferirem, né? Porque eu não explorei o máximo do sistema de cada um desses projetores. E muito obrigado a todo mundo. Valeu, abraço, tamo junto.